Assim diz a palavra do nosso Deus. Então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Por isso o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com os seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Então o servo, prostrando-se, reverente, rogou: sê paciente comigo, e tudo te pagarei. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 denários, e agarrando-o, o sufocava, dizendo: paga-me o que me deves. Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava: sê paciente comigo e te pagarei. Ele, entretanto, não quis. Antes, indo-se, o lançou na prisão, até que saldasse a dívida. Vendo seus companheiros o que se havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então o seu senhor, chamando-o, lhe disse: servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? Indignando-se, o seu senhor o entregou aos verdugos até que lhe pagassem toda a dívida. Assim também meu Pai celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. Amém. Vamos orar. Chegou aqui também um pedido da nossa irmã Libânia, para que orássemos pela sua filha Elizabeth, algum problema de saúde. Nós vamos orar também por isso. Pai, nós colocamos tudo em tuas mãos. Nós queremos resistir ao desejo pecaminoso de controlar as coisas, as situações, as pessoas, a nossa própria vida. Nós queremos entregar tudo para o Senhor. Abençoe Elizabeth. Tu sabes, Senhor, o que é, mas nós temos a certeza de que o Senhor pode todas as coisas. A tua mão de graça e poder sobre os enfermos da igreja, os desempregados, os filhos afastados. Ensina-nos, Senhor, a quietarmos o nosso coração na tua presença para ouvirmos a tua palavra, porque o Senhor fala verdadeira e poderosamente. Teus servos ouvem, e o Senhor mesmo nos convida para inclinarmos o nosso coração para ouvirmos a tua palavra. Ajuda-nos, ó Deus, com a tua assistência poderosa do teu Espírito, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, hoje nós vamos falar sobre perdoar de coração. Não sei quantas vezes eu já ouvi no pastorado: é difícil perdoar. Nós não queremos pensar no perdão de acordo com o mundo, e sim de acordo com a palavra de Deus, obviamente. Jesus fala aqui sobre perdoar do íntimo. 3 perguntas então essa noite. A primeira, isso vem antes de tudo, de qualquer coisa, de qualquer virtude, de qualquer ato, é a seguinte: você mesmo foi perdoado por Deus? Já se reconciliou com Deus? Fez as pazes com Deus? Essa é a ideia bíblica de Romanos, de reconciliação. Você foi perdoado por Deus? Eu, você, precisamos perdoar alguém? Tem pendência no coração?
tem pendência na vida. Você de fato decidiu imitar e seguir Jesus em todas as coisas, inclusive no perdão? Como é isso, perdoar de coração? A Bíblia nos ensina. A Bíblia não somente ensina, ela fortalece e ela faz acontecer na nossa vida. A palavra de Deus é poder. E não existe nada, meus irmãos, que Deus mesmo ordena na sua palavra, que Ele também não capacite o seu servo a fazer. A primeira coisa que nós aprendemos aqui é que nós perdoamos de coração quando não limitamos o exercício do amor, ou a prática do amor, se você quiser também. Jesus, Ele falou sobre a disciplina. Se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo, vai conversar com ele, somente você e ele. Se ele te ouvir, ganhaste a teu irmão. Se não ouvir, chama outra testemunha, 2 ou 3, ou diz à igreja. Nós falamos sobre isso na última vez. Pedro, ele vai para outro tom. Em João capítulo 21, quando Jesus está falando: Pedro, tu me amas, Pedro, tu me amas, Pedro, tu me amas. Pedro de repente diz: e quanto a este? E João? E Jesus em outra palavra disse: Pedro, eu estou falando com você. Deixa João, eu estou falando com você. Então Jesus está dizendo: o irmão pecou contra você, se o irmão pecar contra ti, vai conversar com ele. Pedro, diante dessa palavra, ele quer limitar o perdão. E há comentários judaicos, antigos até, antes dessa época aqui do Senhor Jesus, e dizia o seguinte: perdoar 3 vezes, segundo o livro de Amós. Então Pedro, ele até poderia ter imaginado que ele estava fazendo assim uma coisa extraordinária, uma virtude, assim, 7 vezes. Jesus não está aqui calculando 7, ou 70, ou 77, ou 490. Jesus está ensinando aqui o seguinte: não limite o exercício do amor. Não perdoe pensando assim: mas se fizer de novo, eu não perdoo. Porque isso não é perdão. Veja a pergunta de Pedro: até quantas vezes meu irmão pecará contra mim que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? E se Deus agisse pensando essas coisas? Quantas vezes Deus irá nos perdoar, meus irmãos? Quantas vezes nós vamos falhar com Deus e mesmo assim Ele vai manter o relacionamento da mesma forma que antes? Mas nós queremos muitas vezes limitar as coisas. Jesus está falando de ganhar o irmão. Não está falando nem exatamente do perdão em si, porque isso deveria ser contínuo, como é contínuo em Deus. Ele estava falando de ganhar o irmão. Mas nós, pecadores, orgulhosos, e não gostamos de sermos assim ofendidos por alguém, ou prejudicados, ou que alguém fale alguma coisa contra nós, pensamos: mas quantas vezes isso vai acontecer? O foco da atenção de Pedro então é contra ti. Ele traz o ponto aí: contra mim. Ao invés de pensar em ajudar, em ganhar o irmão, ele está limitando o exercício do amor. Senhor, até quantas vezes? Jesus está invertendo aqui uma situação. Veja no livro de Gênesis, capítulo 4, quando Lameque se pronuncia. Sujeito revoltado com a vida, revoltado com as pessoas, com sede de matar, uma vingança, uma pessoa descompensada por completo. Gênesis 4, o versículo 23. Disse Lameque às suas esposas, começou errado aí, esposas, no plural:
Ada e Zilá, ouvi-me, vós mulheres de Lameque, escutai o que passo a dizer-vos. Matei um homem porque ele me feriu, e um rapaz porque me pisou. A palavra hebraica aqui para rapaz pode ser alguém bem novo, inclusive. Às vezes é traduzido até como criança. 7 vezes se tomará vingança de Caim, que Deus havia pronunciado anteriormente. De Lameque, porém, 70 vezes 7. É aquela expressão sangue nos olhos, o jeito que é matar. Ele diz assim: se a vingança de Caim é 7, a minha é 70 vezes 7. Jesus então inverte aqui. O homem bruto, o homem primitivo, o homem enlouquecido. O cristianismo não é 70 vezes 7 para vingança, não. Para amargura, para rancor. É 70 vezes 7 para perdão, isso sim. Não limite a prática do amor. O apóstolo Paulo falou para os irmãos de Corinto, que tinham falado mal dele, tinham feito coisas contra ele, inclusive, que para a igreja o coração dele se dilatava, como o coração de Deus. Nós perdoamos de coração quando nós não perguntamos como Pedro e pensamos como Jesus. Não te digo até 7 vezes, até 70 vezes 7. Nós perdoamos de coração, meus irmãos, quando nós agradecemos com humildade a misericórdia do Rei. Aí entra a parábola do Senhor Jesus. A parábola do credor incompassivo, dando ênfase aqui à falta do perdão. Nós temos aqui nessa parábola um rei. Ele resolveu ajustar contas com seus servos, diz o verso 23. E o homem devia 10.000 talentos, diz o versículo 24. Não tinha como pagar. Absolutamente impossível. Naquela época, como até hoje em alguma medida, as pessoas vistas como propriedade de alguém, o que é uma ofensa bíblica e uma ofensa à imagem de Deus, inclusive. Este homem ordenou que fosse vendido ele, a mulher, os filhos, tudo quanto possuía. Ele então se dobra, roga a compaixão do rei, e o rei perdoa, uma dívida enorme, como nós vamos ver. Mas este homem que devia 10.000 talentos, encontra um conservo, veja a ênfase, o servo que encontra um conservo. Antes era o rei e o servo, agora é um servo e o seu conservo, companheiro de negócio. Alguma coisa aconteceu que tinha uma certa dívida. A Bíblia nem entra em detalhes aqui, porque esse não é o ponto da passagem. Este conservo devia apenas 100 denários. O denário era o salário de um dia. Em 1 ano, 2, ele ia pagar. Talvez ele nem tivesse muita noção, pelo jeito que ele fala, da sua dívida. Mas aquele que foi perdoado de uma dívida impagável, agarrou o homem pelo pescoço. Veja a ênfase, versículo 28, agarrando-o, o sufocava, dizendo: paga-me o que me deves. Queria o dinheiro na hora. Veja, o homem que esse sim podia pagar, disse: sê paciente comigo e te pagarei. Ele não quis saber, não. Lançou na prisão. A lei romana até permitia algumas coisas nesse sentido, de pegar o sujeito pelo pescoço, entregar para o tribunal e etc. Mas tinha uma certa reserva com uma dívida tão pequena como esta. 10.000 talentos o homem devia, o segundo apenas 100 denários. Aqueles que testemunharam a cena foram e contaram para o rei. O rei ficou indignado, isso era injusto. Tomou esse homem, o primeiro, que devia 10.000 talentos, e lançou na prisão para os torturadores. Essa é a palavra do versículo 34.
Então, o Senhor Jesus diz: se não perdoar do íntimo, Deus fará a mesma coisa. Vejamos, 10.000 talentos são aproximadamente 174 toneladas de ouro. Um talento valia 6.000 denários. Então, um denário, lembre-se, normalmente o salário de um dia. Um talento, 6.000 denários. O homem devia 10.000 talentos. Então ele devia, sabe quanto? 60 milhões de denários. Sabe o que isso significa? Ele precisaria de muitas vidas, digamos assim, para pagar isso aqui. Não era nem uma economia, era impossível uma dívida desse tamanho. 10.000 talentos equivalem a 165 mil anos de trabalho. Foi uma misericórdia aqui tremenda. 100 denários. O outro devia e ele não perdoou. O que isso significa espiritualmente na nossa vida com Deus? O tamanho da nossa dívida era impagável. Se eu olhasse lá o tamanho da dívida do meu pecado, vamos supor isso, eu pensaria, num primeiro momento, não tem boa obra para pagar isso, não tem justiça para pagar essa dívida, alguém precisa pagar por mim. Daí a necessidade da obra do Senhor Jesus. Pecado é dívida. Deus perdoa pela graça, mas mediante a obra do seu Filho Jesus Cristo. Nós perdoamos então, meus irmãos, os outros, quando nós pensamos no tamanho da nossa dívida e Deus nos perdoou. Se Deus me perdoou com uma dívida tão maior, tão exagerada, digamos assim, por que eu não vou perdoar aquela pessoa que cometeu essa coisinha de nada contra mim? Quem pensa na graça de Deus tem mais liberalidade para perdoar. Quem pensa que era um pecador miserável e a dívida era de 10.000 talentos e mais, porque a maior expressão grega de multiplicação é 10.000 talentos, senão seria mais ainda. Quem sou eu para não perdoar? Perdoe. Ele não merece. Quem merece o perdão de Deus? Não tem mérito. Ninguém irá merecer alguma coisa, se não for pela graça. É a graça que perdoa, não a justiça propriamente. No caso dos relacionamentos, a verdadeira gratidão exalta a imensa e maravilhosa graça de Deus. A verdadeira gratidão também produz humildade. Nesse texto, meus irmãos, todo mundo aqui é chamado de servo. Rei só tem um na parábola. Ele se prostra o que devia 10.000 talentos. Ele se prostra para pedir. Mas o coração dele permanecia e permaneceu orgulhoso. Era falso. Ele se prostrava, mas quando apareceu alguma coisa ali prática, ele não foi humilde. Então o que adianta se prostrar? O que adianta pensar que é humilde, mas nas questões práticas e nos relacionamentos diários, a pessoa não demonstra a menor humildade? Ele se prostrou porque tinha interesse. Aquela humildade gananciosa, isso não é humildade. Aquela postura falsa, aquela hipocrisia. E meus irmãos, humildade nós podemos aprender com as crianças.
Nós fazemos muitas vezes separação, distinção. Deus não faz. E as crianças também não. Nosso juízo, o julgamento às vezes é muito rápido. Falta de humildade. A verdadeira gratidão transforma o nosso caminho. O que deveria acontecer aqui? Se você observar, isso é interessante, no versículo 26, o servo roga diante do rei: sê paciente comigo e tudo te pagarei. No versículo 29, o conservo fala para o servo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava: sê paciente comigo e te pagarei. Tem as mesmas palavras aí. Ou seja, ele deveria ver aquele homem ali aos seus pés, que falou as mesmas palavras que ele falou. Ele deveria lembrar do perdão que ele mesmo recebeu, mas ele não lembrou porque ele era orgulhoso, porque ele era hipócrita, porque ele queria justiça, porque ele não queria perdoar. Ele queria ser perdoado, mas não queria perdoar. O modo como Deus age muda o modo como nós agimos com as pessoas. E se não perdoa o próximo, duvide do seu perdão, se você realmente foi perdoado por Deus. Por causa do versículo 35, assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. Portanto, nós também perdoamos de coração quando imitamos o nosso Pai Celestial. Veja o pedido dele para o rei: sê paciente comigo. Estava meditando hoje lá no Fontales, pastor Fernando pregando sobre Êxodo 14. Deus tirou o povo do Egito, Deus ajudou o povo na caminhada, sustentou o povo na caminhada, deu tudo o que precisava, mas Faraó aparece, feroz, e o que é que eles falam? Depois de tudo que Deus fez, era melhor ter morrido no Egito. Depois de tudo que Deus fez, mesmo assim, Moisés diz: o Senhor pelejará por vós e vós vos calareis. Depois até os egípcios falaram assim: o Senhor peleja por eles. Nisto nós vemos o perdão. Porque quando o povo diz melhor era ter morrido no Egito, Deus, ao invés de agir em cima dessa palavra, Ele livra o povo. Isso é perdão. Não é declarar para a pessoa assim: eu te perdoo. É agir favoravelmente com aquela pessoa. Nós lemos hoje em Marcos capítulo 11: quando estiverdes orando, se você tem alguma coisa contra alguém, perdoai na oração. Veja o perdão de Deus, quando o povo diz: era melhor ficar no Egito e ter morrido no Egito do que morrer aqui. Moisés diz: o Senhor pelejará por vós e vocês vão ficar calados diante dele. Depois eles cantam no capítulo 15, o cântico de Moisés, porque Deus é um Deus perdoador. Talvez, meus irmãos, nós limitemos assim o exercício do perdão, porque nós não imitamos a paciência de Deus. E pensamos assim: mas depois disto, eu vou perdoar? Você quer imitar a paciência de Deus? Nós queremos imitar Deus, nós queremos seguir Jesus. Diz o verso 27, o Senhor daquele servo compadecendo-se, compaixão. Veja, a cabeça do rei não ficou na dívida, no dinheiro, no que ele vai ganhar. O que vão pensar de mim? Eu estou perdoando assim? Não, a cabeça dele não estava nisso, porque ele tinha compaixão, ele tinha paciência. Se a gente ficar calculando se merece, se não merece, o tamanho da dívida, o tamanho da ofensa, a gente não perdoa. É melhor pensar o seguinte, como Paulo disse: como o Senhor vos perdoou, perdoai vós também. Meu irmão, é melhor para você mesmo perdoar. É melhor para a sua saúde emocional. É para a glória de Deus, mas é bom para você também.
Quando você olha para alguém, já vem uma coisa ruim no coração, é porque não perdoou ainda. Pediu perdão, agiu favoravelmente, o outro continua. Não deixa, entrega nas mãos de Deus e ponto final. Mas a nossa oração, ela é travada. A nossa vida não progride se nós não perdoarmos. A vida cristã começa como? Com perdão. E ela continua com perdão. Paciência, compaixão, bondade, diz o verso. O Senhor daquele servo, compadecendo-se, verso 27, mandou embora e perdoou-lhe a dívida. Mandou embora. Jesus falou para aquela mulher adúltera: vá em paz, não peques mais, vá em paz. O perdão, ele põe uma pedra no que aconteceu. O perdão de Deus, que é o perfeito. Ele diz que Ele lança nas profundezas do mar os nossos pecados e não há mais lembrança disso. Veja, o rei aqui mandou embora. Seja feliz, vai para sua família. Está perdoado. Se eu ajo favoravelmente a alguém, se eu perdoo alguém, mas fico voltando no assunto e fico lançando no rosto, parecendo o diabo no Antigo Testamento, isso não é perdão. Não mandou embora, não está resolvido nada, tem pendência aí. E a vida cristã não progride, a pessoa não cresce. Deus não fala ao coração. É muito doloroso ter uma pendência dessa no coração. Paciência, compaixão, bondade, vontade de Deus. Veja o versículo 30. Por que Ele não perdoou? Diz o versículo 30. Ele não quis. O que Deus ordena, Ele concede, dizia Agostinho. Se eu não faço é porque tenho orado pouco, é porque não tenho obedecido a Deus de uma forma suficiente, porque não cresci o tanto que deveria. Mas veja, por que esse homem não perdoou? Porque ele não quis, ele tinha prazer na vingança. Ele tinha prazer em mostrar para as pessoas ao redor que quem deve para ele tem que pagar. O interesse dele não era imitar o rei. O interesse dele era vingança e exaltação própria. A carne. Ele mostrar que ele tem poder sobre as pessoas. Eu não perdoo essa ofensa. Queira perdoar. Peça para o Senhor mudar e dominar a sua vontade. Deus fez isso com Esaú. Esaú não perdoaria Jacó. Se Jacó não tivesse humildade, se Jacó não tivesse dito para o Senhor: não te deixarei se o Senhor não me abençoar. Muibel desentendi lá com o Carlson. Uma coisa tola, sem o menor sentido. A gente briga por coisas inúteis muitas vezes. Lá na escola de Minas, Muibel. Fui orar, não consegui orar. Não saía a oração. Na mesma hora voltei, pedi perdão. Até hoje não sei quem estava certo, quem estava errado. Perdão. Reconciliação. Hoje é um grande amigo. Foi para o ministério pastoral. Mas nós deveríamos também, meus irmãos, cada pendência, travar na oração até resolvermos as coisas. Jesus disse: vai trazer a oferta, tem alguma coisa contra o irmão? Resolve. Ou seja, Deus tem mais interesse nessas reconciliações do que o que a pessoa vai oferecer para Ele. A reconciliação é uma oferta ainda melhor para Deus. É isso que Jesus quis dizer ali. Perdoamos de coração por último, quando conhecemos a soberania de Deus. O procedimento deste homem aqui, que não perdoou,
que lançou na prisão, que sufocava o outro, foi visto. Contaram para o rei. A lição básica disso é: o rei tomou conhecimento. Deus me perdoou, e se eu não perdoar alguém, Deus está vendo a minha ingratidão com Ele, a minha falta de reflexo dEle, porque a vida cristã é imitar Jesus, é imitar Deus. Não adianta pregar aqui, não adianta orar com precisão, não adianta cantar, não adianta entregar dízimo, não adianta entregar oferta, não adianta estar aí nos trabalhos, se não imitar Deus, especialmente neste particular do perdão, porque Jesus fala de uma forma muito forte aqui: você não perdoa, Deus não te perdoará. Quando nós realmente somos perdoados por Deus, isso quebra o nosso coração de tal forma, produz uma humildade, quando nós temos adoração na vida, que perdoar os outros é uma coisa assim, facilitada, digamos, pelo Espírito. Não é uma coisa que a pessoa faz com esforço assim, está quase morrendo ali, mas pronuncia uma sentença de perdão. Não é assim. Tem que ser uma obra de Deus em que as coisas realmente acontecem. Deus prepara. Deus prepara. A soberania também é em retribuir o pecado. Primeiro, quanto ao seu nome: servo malvado, mau, iníquo, ímpio. Que natureza perversa! Você que foi perdoado de 10.000 talentos, não perdoou 100 denários. É Deus falando para o crente: eu que perdoei, meu filho morreu crucificado por você, e agora você não quer perdoar o irmão nisso aí? Quer perdoar o marido, a esposa, o filho? Se Deus chamar desse jeito, servo malvado, infiel, ingrato. Segundo aqui, a tortura, a condenação, o juízo sem misericórdia para quem não teve misericórdia, diz Tiago. É bom ser perdoado por Deus, não é? É bom pensar que Deus é misericordioso, mas isso deve refletir na vida. E a sentença da comunhão, ruptura. Também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. Não é irmão? Então perdoa, para com isso. Para com essas tolices orgulhosas e carnais, para com isso. O que vai ajudar no reino de Deus? O que vai ajudar na sua vida? Depois de tudo que Deus fez por nós, o perdão, Jesus Cristo foi esmagado, moído na cruz, no nosso lugar, para que Deus nos perdoasse. Eu não vou perdoar, eu não vou levar em frente. 3 perguntas então. Você foi perdoado por Deus? Se você ainda não pediu perdão para Ele de verdade, faça isso esta noite. Reconheça: Pai, eu tenho uma dívida, não consigo pagar, eu pequei muito, eu sou uma pessoa condenada, condenável, mas o Teu amor é maior que o meu pecado. Eu quero ter essa comunhão com o Senhor, me perdoe. Precisa perdoar alguém, que seja do coração. A palavra aqui íntimo é do coração, cardia, né? Cardion, que é do coração, ecocardiograma, não é cardia, do coração. Ou seja, do íntimo, mas até onde você possa imaginar que é íntimo. Não é assim para fora. Se você pegar a raiz assim do seu ser, vai chegar lá. Porque se for um perdão assim, descuidado, não do íntimo, vai voltar a amargura, porque não foi do íntimo. Tudo volta. A pessoa faz uma coisinha de novo, tudo aquilo lá, aquele trauma, aquela dor, tudo volta, porque não foi do íntimo. Deus quer do íntimo. Esse perdão envolve o coração e também treina o coração. Nós muitas vezes, meus irmãos, conseguimos fazer o que Deus manda dentro de um processo. Por exemplo, você não consegue perdoar alguém no seu trabalho, na sua família. Comece perdoando, fazendo uma coisa boa para essa pessoa.
Deus não está falando aqui que tem que marcar um encontro solene, e ali a pessoa pronuncia o perdão dela como se fosse um juiz dizendo está perdoado. Isso é Deus que faz. O perdão é essa prática amorosa, não tem mais dívida, pode ir para casa, fazer o bem para a pessoa, cumprimentar a pessoa. Não quer dizer do dia para a noite, agora você vai ter sentimentos, você tem uma paixão enorme para aquela pessoa. Infelizmente nós não somos assim. Mas nós podemos entrar nesse processo de restauração e perdão. Segundo a graça de Deus, porque é Deus que faz isso. O perdão é da oração. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Pense nas palavras do Pai Nosso. O perdão é da consagração, primeiro mártir da igreja. Hoje foi o dia da igreja perseguida. Continue orando pela Coreia do Norte, para aquele homem louco, parece o anticristo, aquele imperador. Deus pode transformar ele ou tirar a vida dele, seja lá o que for, mas que Deus ajude aquele povo lá. Especialmente os cristãos sofrem muito. Mas Estevão, o primeiro mártir da igreja, sofrendo ali aquelas pedradas, não dá para imaginar o que foi a morte de Estevão. Sangue espirrando para tudo quanto é lado, ele morrendo ali. O que ele orou? Senhor, não lhes imputes este pecado. Ele orou em favor daqueles assassinos. Ele orou em favor de quem que estava ali também? Paulo. E Deus perdoou Paulo. Deus não colocou aquele pecado na conta de Paulo para que ele fosse condenado. Deus perdoou Paulo. Então, quem sabe Deus pode transformar aquela pessoa que você ainda não perdoou, mas você orando por esta pessoa. Jesus disse: orai pelos inimigos. Agindo em favor daquela pessoa, quem sabe você vai ver a conversão daquela pessoa. Compete-nos amar. Você foi perdoado por Deus. Você precisa perdoar alguém. Você decidiu seguir e imitar Jesus? Comece perdoando. Amém. Vamos orar.